Olá, meus amores do segundo ano, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é de português e olha só o que nós vamos estudar hoje. Palavras com H no início e no meio da sílaba. Então, olha só. A letra H no início das palavras não possui som. Olha só. A Pro colocou aqui algumas palavras que começam com a letra H para ler para vocês e vocês acompanharem de casa, para a gente ver como a letra H no início ela não tem som nenhum, certo? Aí você vai e pergunta, Proclea, e eu posso escrever essa palavra sem H? Se eu escrever, por exemplo, aqui, ó, hálito, se você escrever, se for para escrever, se o H não tivesse aqui, ela ia continuar sendo a palavra hálito. Só que você tem que colocar o H, por quê? Porque a palavra, o H vem acompanhado. Então, a palavra hálito, o H vem no início, ó. Então, é por isso que tem que acompanhar. Você tem que colocar o H para poder a palavra ficar correta, certo? Então, olha só. Hálito, você só está escutando o som do A, né? Você não escuta o som do H, porque ele não tem som no início. Ele vem só para acompanhar. Heitor, hino, horta, humor. A Proclea colocou, olha, com A, E, I, O, U. Para mostrar para vocês que o H, ele não tem som com nenhuma vogal. Ele está com a letra A, ele está com a letra E, I, O, U. Tá vendo? E ele não tem som nenhum. Você só escuta o som das vogais. Mas ela tem que acompanhar porque a palavra correta é com H, certo? Então, olha, Heitor está com H maiúsculo por quê? Porque Heitor é um nome próprio. Então, olha só, todo nome próprio é escrito com a primeira letra maiúscula. Muito bem. A Proclea foi separar aqui do lado para mostrar para vocês, ó. Hálito, Heitor, hino, horta, humor. Vocês observaram que a letra A é que dá o som, o H. Olha, A, você está escutando que som? A, né? Então, o som aqui é do A. Porque o H é como se ele não existisse. Porque ele está aqui só para enfeitar. Só para a palavra, porque a palavra correta é com H. Mas ela não tem som nenhum. O H, quando vem no início da palavra, ela não tem som, né? É som só das vogais, ó. Quando ela vem com A, E, I, O, U, certo? Olha só. Deixa eu explicar aqui para vocês. Quando a Pro falou aqui no início, que a Proclea vai explicar sobre palavras com H no início e no meio da sílaba, pronto. A Proclea explicou para vocês aqui o H no início, não é isso? Que tem até a família do H, que é A, E, I, O, U. Então, pronto. Já quando o H, ele está no meio como diz aqui, ó, no meio da sílaba, é quando ela vem aqui, ó, nos dígrafos. Você sabe o que é dígrafo? O que é dígrafo, Proclea? Então, olha só, a Proclea só vai dar uma rápida, assim, um resumo bem rápido. Por quê? Porque vocês vão estudar mais quando estiver lá no terceiro, quarto ano, certo? Mas a Pro não vai deixar vocês sem saber o que é dígrafo. Olha só, dígrafos são uma sequência de duas letras para formar um único som. Por exemplo, a Proclea não explica para vocês as familhinhas, por exemplo, a família da letra V precisa das vogais, né? A, E, O, U. Toda familhinha, toda letra para formar a sua família precisa das vogais, não é isso? Pronto, dígrafos. O que é dígrafos? É quando vem duas letras para poder formar uma família. Entenderam, meus amores? Por exemplo, olha, se eu coloco, deixa eu mostrar aqui para vocês mais na frente, olha só. A letra H, olha só os dígrafos aqui, ó. CH, LH, NH. Por quê? Porque o C tem a família dele. Qual é a família do C? K, C, Si, Có, Cu, não é? Então, olha só. L. O L, qual é a família do L, meus amores? Lá, Lé, Li,
Ló, Lu. O N. Qual é a família do N? Na, né, ni, nó, nu. Agora, vocês observaram que o H está aqui. Pronto. Se o H está vindo depois do C, ó, eu vou colocar, para formar a família, eu vou ter que colocar as vogais, né? E aí, como é que vai ficar? Aqui, a família da letra C, a Proclea acabou de falar, né? Que é K, C, Si, Co, Cu. Agora o H está no meio, por isso que formou o dígrafo. Tá vendo? Duas letras para formar um som de uma sílaba. Agora mudou. Como é agora que chama essa sílaba aqui? Chá, xé, xi, xó, chu. Você tá vendo como o H agora deu som, a sílaba? Deu um som diferente? Porque se eu deixo só o A, o C com A fica K. Mas o H vem no meio. Aí ficou como? Chá, xé, xi, xó, chu. Exemplos de CH, olha só. A Pro leu a família, não foi? Com vocês, agora aqui, ó. Por exemplo, chapéu. Chapéu é escrito com chá. Chinelo, chuva, tem outras também. Chaveiro, né? Então, olha só, vamos ver aqui. Com o LH agora, esse dígrafo aqui, tem um H. Olha só, porque o L com A, como a Pro falou, é o quê? Lá, lé, li, ló, lu. Só que tem um H no meio. Aí forma os dígrafos, que aí vai formar outro som. Essa sílaba aqui tem outro som, porque o H está no meio. No meio. Como é que vai ficar? Lhá, lhé, li, lhó, lhu. Olha só, palavras com nhá. Palha, alho. Tem outras palavras com A, com LH. Por exemplo, palhaço, né? Palhaço, milho. Tem outras palavras. Agora o outro, ó, NH, tá vendo? O H também ele faz parte desse dígrafo aqui, ó. O NH, ó. NH. Se fosse só o N com era como a Proclea falou, nada, mas como o H está no meio, vai mudar o som. Então, nha, nhé, nhi, nhó, nhu. Palavras com NH, ó. Galinha, ninho, cegonha, carinho. Então, tem outras palavras. Então, a Proclea falou um pouco sobre dígrafo, né? Para vocês entenderem por que é que quando o H vem do meio da sílaba, ela muda o som. Porque no início ela não tem som nenhum. Mas quando ela vem em dígrafo, como esse daí, né? Ela acompanha quais são os dígrafos com H? É o CH, o NH e o LH, né? Agora a Proclea vai explicar para vocês a atividade. Olha só. Palavras com N ou com H no início e no meio da sílaba, que foi o que a Proclea explicou. Então vamos ler agora o texto que tem no livro de vocês, para a gente agora realizar, para vocês realizar a atividade de vocês, que a Proclea vai explicar agora. O hipopótamo guloso. Tá vendo? O hipopótamo aqui começa com H, mas vocês estão escutando algum som de H aí? Hipopótamo. Se não tivesse o H, seria hipopótamo do mesmo jeito o som. Mas a palavrinha hipopótamo tem sim o H no início. Vocês não podem esquecer disso. O hipopótamo Horácio, uma horta foi roubar. Lá havia um homenzinho que com ele quis brigar. Correu da horta o hipopótamo fujão. Acabou no hospital com uma grande indigestão. Você tá vendo aí que tem várias palavras que iniciam com H? Aí aqui, primeiro, circule no texto as palavras com H. Depois registre-as no quadro abaixo. Aqui no texto, vocês vão procurar as palavrinhas com H, vão circular e vão escrevê-las aqui nessa linha, certo? Segundo, observe a numeração, ordene as sílabas e descubra as palavras. Olha só. 3, 1, 2. Você vai colocar em ordem crescente. Você vai procurar as sílabas em ordem crescente. Então, qual é o primeiro número? 1. Qual é a sílaba que tem no número 1?
é. 2, li. 3, sé. Então, que palavrinha formou? Hélice. Então, você vai escrever a palavrinha hélice aqui. Os outros vocês vão fazer do mesmo jeito, na ordem crescente. Terceiro, complete os espaços abaixo com A, E, I, O ou U. Depois separe as sílabas das palavras. Aqui, ó. Você vai completar aqui. Você vai ver se você vai escrever A, E, I, O ou U. E aí depois você vai separar as sílabas das palavras aqui do lado. Certo? Aqui, olha, a Pro vai dar exemplo só do primeiro, certo? Como a Pro tá explicando só as atividades, não posso dizer, porque senão a Proclé vai dar a resposta, né? Então a Proclé vai dar só um exemplo aqui da primeira e vocês fazem as outras do mesmo jeito. Por exemplo, se é para completar com A, E, I, O ou U, olha só. Se eu colocar o H com A aqui, se eu colocar o A, vai ficar como? Amanidade. Vocês conhecem alguma palavra chamada amanidade? Com E, emanidade, conhece? Com I, imanidade. Com O, humanidade. Com U, humanidade. Então, qual é a palavrinha que vai dar certo? Você vai colocar aqui a sílaba e escreve e separa a sílaba do lado, certo? Quarto, escreva o nome das figuras no quadrinho. Nos quadrinhos. Olha só, observe aqui. Tá vendo? Aí aqui abaixo você vai escrever cada figura no quadrinho. Por exemplo, o que é que vocês estão vendo aqui? Vocês vão escrever, certo? Pronto. As outras do mesmo jeito. Pronto, terminou. Espero que vocês tenham entendido. Beijos.